Em 2017, eu decidi trancar minha faculdade de Ciência da Computação para estudar para o concurso da Petrobras. Ou melhor, eu decidi puxar pouquíssimas matérias, puxei só 2 matérias, matérias que nem tinham prova. Basicamente, eu estava fazendo o mínimo que eu podia para não ficar com a faculdade trancada e não ser jubilado, né, naquele período, porque eu imaginava que depois eu teria que trancar, e eu acabei realmente tendo quando eu consegui passar no concurso. Eu deixei a faculdade muito de lado e foquei em estudar para o concurso da Petrobras ao longo de um semestre inteiro, ao longo de meses, e isso me rendeu a aprovação no concurso de uma forma muito rápida. Será que valeu a pena? Será que eu me arrependo? O que eu posso falar para você que talvez esteja pensando se vale mais a pena fazer uma faculdade ou fazer um concurso? Eu quero trazer para você a minha história, né, um pouco do que aconteceu comigo, e também te falar os pontos bons e ruins, né, obviamente, mas também te dar a minha opinião, te dar uma sugestão, um conselho do que eu faria se eu tivesse que escolher entre concurso da Petrobras e entre fazer uma faculdade. Se você não me conhece, eu sou o Patrick Viveiros, trabalho na Petrobras há mais de 6 anos e eu entrei na Petrobras em 2018 como técnico de inspeção de equipamentos. Na época, eu estava terminando a faculdade de Ciência da Computação, estava nos últimos períodos, faltavam 12 matérias, e eu decidi que eu ia deixar essa faculdade de lado para poder focar no concurso público. Por que eu fiz isso? Na época, eu via um fator que me deixava muito chateado, sabe? Eu estava vendo para onde a minha vida estava caminhando e eu não estava gostando do rumo que a minha vida ia tomar. Por quê? Porque eu percebia que o rumo natural da minha vida, como alguém que se forma em ciência da computação, seria me mudar da cidade que eu morava, lá de Rio das Ostras, que fica aqui do lado de Macaé, para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu ia procurar um trabalho envolvendo programação para me pagar R$3.000, R$3.500, e eu ia ficar trabalhando naquilo de uma forma, né, bem cansativa e também com medo de layoffs, de demissões em massa, que são muito comuns na área da programação, na área da tecnologia, de uma forma em geral. Só que, além do medo dessa questão da demissão, né, que eu já tinha um pouco disso, já vivia isso, via meus amigos aqui de Macaé que tinham ido trabalhar enquanto eu estava na minha faculdade, terem esse medo, eu tinha a grande preocupação de ter que viver no Rio de Janeiro com salário que ia dificultar muito a minha vida, principalmente lá. Talvez 3.000, 3.500 aqui em Macaé fosse uma outra coisa, né? Mas lá no Rio de Janeiro era muito difícil, ainda mais para alguém que era acostumado a morar numa cidade bem menor. Então, esse foi um fator que fez com que eu decidisse deixar um pouco de lado a faculdade para me dedicar para o concurso. Porque o salário inicial da Petrobras como técnico, ele já era maior do que o salário que eu iria receber como programador nas vagas que eu via que eu teria mais facilidade para conseguir entrar. Ainda tem isso, né? Você precisa conseguir entrar na vaga, né? Ser escolhido, tem toda essa dificuldade, toda essa complicação também. Então, eu não sabia como funcionava a Petrobras, eu não sabia que tinha PLR, que tinha vale alimentação, benefício farmácia, todos os benefícios que eu falo tanto para vocês aqui no canal. Mas ainda assim, eu percebi que valia a pena eu me dedicar para concurso. E sendo bem sincero para vocês, eu cheguei até a fazer outros concursos. Eu fiz concurso para técnico administrativo da UFRJ e para auxiliar de biblioteca da UFRJ, que tinham salários até menores do que os 3.000, 3.500 que eu receberia como programador. Mas logo que eu estava terminando a faculdade, eu percebi que para mim ter essa estabilidade para poder construir uma outra coisa, como assim outra coisa? Uma outra aprovação ou um canal no YouTube, ter uma tranquilidade maior para viver a minha vida, me casar, tendo aquela certeza do salário, né, e a certeza de que você não vai ser demitido de uma hora para outra, valia mais do que ter um salário até um pouco maior do que eu teria em alguns concursos. Então, eu cheguei até a ficar em dúvida de qual concurso eu faria, acabei, né, fazendo esses 3 concursos e passei no da Petrobras. Então, o que acontece? Foi muito bom naquele momento eu ter feito essa escolha, porque agilizou muito as coisas para mim. Logo depois que eu decidi estudar, né, alguns meses depois, eu fiz a prova, fui bem, fiquei no cadastro de reserva, não tinha certeza se eu seria chamado, e eu digo que Deus ajudou muito nesse caminho, porque eu escolhi fazer para
técnico de inspeção, e na época eu fiquei em 29º como na ampla concorrência, e fiquei, eu não me lembro a posição que eu fiquei como candidato PPP, né? Dentro ali da parte de cotas. Mas eu fiquei numa boa posição também, mais no cadastro. Só que para técnico de inspeção, todo o cadastro foi chamado de uma vez só, então foi diferente de outros cargos, como operação, que só chamou as vagas, o técnico de inspeção chamou todo mundo de uma vez. É uma coisa que eu sou muito grato a Deus também, porque isso me ajudou muito, né? Logo de cara eu já tive essa convocação, acabou sendo muito rápido. E com isso eu consegui fazer o que eu queria, né? Consegui me casar, que era o grande sonho que eu tinha, consegui começar a ter minha vida, ter um pouco da minha independência e vivenciar essa vida ali, mas sem depender dos meus pais, que sempre, né, me deram tudo ali que eu precisei. E nesse ponto valeu muito a pena, porque eu consegui o que eu queria, que era essa parte financeira. Só que por outro lado, eu não estava acostumado com essa parte técnica. Eu me inscrevi para um cargo que eu nem sabia o que fazia, eu não sabia como funcionava o técnico de inspeção, o que fazia, se embarcava, se não embarcava. E depois de um curso de formação de 9 meses, eu ainda acabei indo para uma área que era a área de guindaste, de movimentação de cargas, que é uma área ainda mais específica. São poucas pessoas que trabalham com essa inspeção, que entendem desses equipamentos na Petrobras, e foi um grande desafio quando eu cheguei nessa área. E nesse momento, eu via que eu tinha feito quase uma faculdade inteira, eu via que estava mais difícil de eu conseguir terminar minha faculdade, e eu estava numa área que, por mais que fosse interessante, não era a área que eu tinha estudado, que eu queria de fato trabalhar. Então eu passei um tempo ali tendo não um arrependimento, porque eu não poderia de forma alguma me arrepender dessa decisão, mas olhando, pensando assim, poxa, o que eu posso fazer até aqui dentro da Petrobras para conseguir ir mais para a área que eu gosto, né, para ir mais para essa área de programação. E tá aí um dos pontos que é um fato sobre a Petrobras e sobre concursos que você tem que saber. As coisas mudam muito. Então eu comecei na empresa fazendo inspeção de cabo de aço, depois eu migrei para uma área administrativa, que foi onde eu basicamente me encontrei ali dentro, dava suporte de gestão, ajudava com apresentações, fazia controles em Excel e fui evoluindo esse trabalho para trazer análise de Power BI, que era o que eu gostava de fazer também, e depois eu fui embarcar. Então você percebe que na mesma área, na mesma gerência, eu trabalhei em vários locais. Então, por mais que no primeiro momento não fosse o trabalho que eu mais queria fazer, eu fui conseguindo ir para uma área, né, e a própria gerência ajudou nisso também, para uma área que eu tinha mais interesse e que eu tinha mais afinidade. E isso foi muito bom para mim. Mas teve um período ali em que eu olhava para as pessoas que tinham terminado a faculdade e elas estavam trabalhando com a área que eu gostava, né, que eu tinha mais interesse. Então, o que acontece? Quando você escolhe deixar de lado a faculdade, ou trancar, ou não fazer, você está suscetível a fazer algum trabalho também que você não tenha tanto interesse. É claro que, né, hoje, o que eu falo aqui nos vídeos, o que a gente, né, que está falando sobre a Petrobras traz para vocês, é informação de qualidade, e isso é precioso justamente para te ajudar na tomada de decisão para o seu cargo dentro da empresa. Por exemplo, se você quer ter um cargo que vai te possibilitar trabalhar em turno e ter uma garantia maior, que você vai fazer embarques e vai ter uma folga, até para você se dedicar numa faculdade, se dedicar em algo que você queira, o cargo de técnico de operação é muito bom para isso, porque é quase garantido. Assim, tem boas chances de que ou você vai trabalhar embarcado, ou você trabalha em uma refinaria, num regime também de turno. O cargo de técnico de operação de lastro, por exemplo, ele permite muito que você embarque. Então, ele já praticamente te garante que você vai conseguir essa vaga embarcado. Então, tendo esses conhecimentos, você faz uma decisão melhor também do que a que eu fiz. E assim, o que acontece, né? Tudo também é muito temporal, porque o que aconteceu foi que ter feito essa escolha de trancar minha faculdade permitiu que eu realizasse meus primeiros sonhos, mas também me deu o contato com essa área de dados que dentro do meu cargo de técnico eu comecei a ter e me plantou a semente de fazer um novo concurso para a Petrobras, que foi o que eu fiz em 2021 e estou no cargo hoje de cientista de dados. Então perceba que foi ter tomado essa decisão que me ajudou. Só que o que eu quero, né, deixar claro para você é que não foi tudo mil maravilhas. Teve uma dificuldade bem maior para eu conseguir terminar minha faculdade,
e em alguns momentos eu fiquei em áreas que eu não tinha pensado que eu ficaria dentro da empresa. São esses dois fatores que você tem que ponderar. Vai ficar um pouco mais difícil de fazer a graduação e talvez eu vá para uma área, a princípio, que eu não tenha tanto interesse, mas depois eu consigo, ou dentro da mesma gerência, ir para uma outra tarefa, ou conseguir embarcar, caso seja o que você queira, mas também você consegue se programar para fazer um novo concurso, fazer uma graduação aí de engenharia, claro que acaba demorando um pouco mais, mas para migrar para uma área que, se você tenha mais interesse, que seja uma área de nível superior. Qual o conselho que eu daria para alguém que está começando, que está pensando se vai fazer a faculdade ou prestar o concurso da Petrobras? Se você tiver a condição de ficar durante 5, 6 anos somente estudando, sem que isso te cause estresse, sem que isso te cause preocupação, ou seja, se os seus pais forem cuidar de você ao longo desses 6 anos, sem você se preocupar com nada, sem você ter essa vontade de se casar, de ter a sua independência, vai e faz a sua graduação já pensando em prestar o concurso para a Petrobras, já fazendo as provas para ter essa familiaridade, para que quando você saia, você já praticamente tenha a sua aprovação no concurso. Isso seria o que eu faria, se eu voltasse lá para 2014, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu já entraria me preparando para, quando sair da faculdade, já fazer um concurso de nível superior. Agora, o mais normal, a maior parte das pessoas, vai em algum momento precisar do dinheiro para se manter, vai querer se casar, vai querer ter a sua independência. Então, para essas pessoas eu falo, faça o concurso da Petrobras, busque fazer para alguma vaga que você vai embarcar, que você vai ter essa possibilidade também de ter um tempo em terra até maior para se dedicar na sua faculdade, ou faça administrativo, faça para um cargo administrativo. E procure uma faculdade que seja à noite, mas entrar na Petrobras, ela já é uma porta de entrada absurda no mercado de trabalho, porque uma coisa eu posso garantir, você vai ter salários dentro da Petrobras maiores, mesmo como técnico, tá? Maiores do que muitas pessoas que vão fazer uma faculdade inteira. Então é uma decisão que você precisa pesar muito, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Agora a gente vai ter, muito provavelmente, um concurso de nível superior. Na minha visão, esse concurso pode sair a qualquer momento e assim que o cadastro de reserva do último concurso for zerado, nós vamos precisar de um novo concurso de nível técnico, porque os sindicatos já têm batido, eles têm falado da necessidade de convocação de todo esse cadastro e também da necessidade de novos concursos. E com a aceleração que a Petrobras está vivendo, vai ser muito, muito importante que daqui a algum tempo ela faça também um novo concurso de nível técnico, e pode ser a sua oportunidade de entrar nessa empresa, começar a estruturar a sua vida, se programar para conseguir fazer uma faculdade, e depois prestar um novo concurso, seja para engenharia, administração, ciência da computação, ciência de dados, análise de sistema, para qualquer curso. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você está nessa dúvida, se você está fazendo a faculdade, fala um pouco para mim sobre como que você está nessa situação, eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você quer começar a se preparar para o concurso da Petrobras, para o próximo concurso de nível superior ou de nível técnico, no primeiro link da descrição vai ter o link do Acelerador Petrobras. Não sei se agora eles estão com vagas abertas, mas vai ter também o link aqui embaixo da lista de espera para a próxima turma. Vale muito a pena você se cadastrar, porque é um preparatório completamente focado no concurso da Petrobras e é também o preparatório que eu recomendo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.